Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui no canal Além de Pátria Cristiano para fazer um vídeo muito interessante para vocês, que é as 11 mentiras que os pastores falam que não estão na Bíblia. É isso mesmo, 11 mentiras que eles falam para vocês, mas não estão na Bíblia. Bom, vamos daqui a pouco rodar esse vídeo aí. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, um abraço, muito obrigado por se inscrever no canal Além da Religião. Hoje é 1º de outubro de 2025, né? O ano já está terminando aí e com certeza a gente estamos juntos neste ano de 2025 e também lá no ano de 2026. Tá bom? Um abraço para todos. Vamos ver esse vídeo e com certeza tirar as suas dúvidas. Você que tem dúvida sobre o que está na Bíblia e o que não está, você fica sabendo aqui no canal Além da Religião. Um abraço para todos. Bomba! 11 mentiras que os cristãos acreditam e que não está na Bíblia. Muita gente acredita que tudo o que é pregado nas igrejas vem diretamente da Bíblia. Mas será que isso é verdade? A maioria dos cristãos nunca leu as Escrituras de ponta a ponta e acaba repetindo frases, tradições e supostas verdades que foram inventadas ao longo dos séculos por líderes religiosos e não têm absolutamente nenhuma base bíblica. É aqui que está a grande bomba. Milhões de pessoas vivem e defendem dogmas que não estão escritos em lugar nenhum. Você já parou para pensar quantas coisas que você ouviu desde criança, no culto, na missa, ou até mesmo em músicas religiosas, não passam de invenções humanas? Muitas dessas ideias se tornaram quase leis espirituais, mas quando confrontadas com a própria Bíblia, simplesmente desaparecem. E o mais impressionante, algumas dessas crenças serviram apenas para dar poder à igreja, controlar fiéis e criar medo onde nunca deveria existir. Neste vídeo, eu vou expor 11 mentiras que os cristãos acreditam de olhos fechados, mas que não aparecem na Bíblia em nenhum versículo. Prepare-se, porque pode ser que aquilo que você sempre pensou ser a verdade divina seja apenas tradição, manipulação ou até mesmo má interpretação de textos antigos. E é exatamente isso que incomoda. Quando alguém começa a questionar essas crenças, rapidamente é acusado de herege ou de estar sendo usado pelo inimigo. Mas o que essas pessoas não percebem é que, ao acreditarem em tradições humanas em vez de buscar o que realmente está escrito, elas mesmas estão vivendo uma fé baseada em ilusões. A verdade é que, se você abrir a Bíblia sem filtro, sem a lente da religião, vai perceber que muitas das frases populares ditas em púlpitos, correntes de oração e até em músicas gospel, simplesmente não existem no texto original. Foram criadas para emocionar, para manipular ou para manter as pessoas dentro de um sistema religioso que precisa do medo e da obediência cega para sobreviver. E aqui está a parte mais surpreendente. Essas mentiras são tão repetidas que a maioria dos cristãos juraria de pés juntos que estão na Bíblia. Mas quando pedimos o capítulo e o versículo, o silêncio toma conta porque não existem. O que vou te mostrar agora não é opinião, não é interpretação pessoal. São fatos que qualquer pessoa pode comprovar pegando a própria Bíblia e lendo com calma. E talvez, depois de conhecer essas 11 mentiras, você nunca mais veja a fé da mesma forma. 1. A Bíblia diz que o diabo era um anjo chamado Lúcifer. Essa é, talvez, uma das maiores invenções da religião. A palavra Lúcifer aparece uma única vez na Bíblia, Isaías 14:12, e o texto não fala do diabo, mas de um rei humano, o rei da Babilônia. A ideia de que Lúcifer caiu do céu e virou Satanás foi criada séculos depois, quando padres e teólogos reinterpretaram o versículo para dar corpo à narrativa do inimigo. Reflexão. Milhões de cristãos acreditam que essa história está na Bíblia de capa a capa, mas na prática é apenas uma construção teológica sem base textual. 2.
Adão e Eva foram criados como o primeiro homem e a primeira mulher. Em Gênesis, há duas versões da criação. Em uma delas, Gênesis 1, Deus cria homem e mulher juntos. Em outra, Gênesis 2, Eva é criada da costela de Adão. A contradição é clara, mas a religião transformou isso em uma história única. Além disso, o próprio texto não afirma que eram os primeiros humanos, apenas que eram os primeiros dentro daquele mito específico. Reflexão. Acreditar que toda a humanidade descende de Adão e Eva não está sustentado nem pela Bíblia, nem pela ciência. É mito interpretado como história literal. 3. Os 3 reis magos visitaram Jesus na manjedoura. Mateus 2 fala de magos do Oriente, não de reis. Não diz que eram 3, nem que estavam na noite do nascimento. O texto indica que chegaram depois, quando Jesus já era uma criança e vivia numa casa. Mas a tradição transformou isso em presépio, em festa de Natal e até em dogma litúrgico. Reflexão. Se os cristãos realmente lessem Mateus 2 com atenção, perceberiam que boa parte do Natal moderno é invenção. 4. A Bíblia diz que Maria permaneceu virgem para sempre. O Novo Testamento cita claramente que Jesus tinha irmãos e irmãs. Marcos 6:3, Mateus 13:55-56. Isso derruba a ideia da perpétua virgindade de Maria. Esse dogma foi inventado pela Igreja séculos depois, para divinizar Maria e dar mais força ao culto mariano. Reflexão. Muitos cristãos defendem isso com unhas e dentes, mas basta ler os evangelhos para perceber que não está escrito em lugar nenhum. 5. O inferno é um lugar de fogo eterno para os pecadores. Na Bíblia, o termo original é Sheol, hebraico, ou Hades Dina, grego. Nenhum deles descreve o inferno como Hollywood mostra. Sheol era apenas a sepultura, o lugar dos mortos. A ideia de fogo eterno vem de interpretações tardias, misturadas com mitologia grega e tradições da Idade Média. Reflexão. O medo do inferno foi, e ainda é, uma das ferramentas mais poderosas para controlar pessoas. 6. A Bíblia proíbe o consumo de bebidas alcoólicas. O que a Bíblia realmente condena é a embriaguez, não o consumo moderado de vinho. Jesus, inclusive, é descrito transformando água em vinho, João 2:11, e bebendo com os discípulos. Mas muitos líderes religiosos inventaram a ideia de que beber qualquer álcool é pecado. Reflexão. Essa interpretação forçada é usada para criar uma falsa moralidade, quando na verdade o próprio texto bíblico não sustenta essa proibição absoluta. 7. Os 10 mandamentos são universais e imutáveis. Poucos sabem, mas existem 2 versões diferentes dos 10 mandamentos. Êxodo 20 e Deuteronômio 5. E em Êxodo 34, aparece uma outra lista completamente diferente, chamada ali de os 10 mandamentos. Ou seja, nem a própria Bíblia mantém consistência sobre quais são os verdadeiros mandamentos. Reflexão. A religião escolheu uma versão conveniente e a transformou em lei universal, escondendo as contradições. Tumis, a cruz é um símbolo sagrado da fé cristã. Nos primeiros séculos, a cruz era vista como um símbolo de vergonha e tortura, não de glória. O Novo Testamento não manda ninguém usar cruz no pescoço, nem transformá-la em ícone de fé. Foi a tradição da Igreja que transformou um instrumento de execução no seu maior símbolo religioso. Reflexão. Milhões veneram a cruz sem perceber que ela representa a violência de Roma, e não uma ordem bíblica. 9. O dízimo é uma obrigação para todo cristão. O dízimo aparece no Antigo Testamento como parte da lei de Moisés, voltado para sustentar o templo e os levitas. No Novo Testamento, não há ordem para cristãos darem 10% do salário. Paulo fala em contribuição voluntária, conforme propôs no coração. 2 Coríntios 9:7. Reflexão. O dízimo, como é pregado hoje, é um instrumento de manipulação financeira, sem base real no Evangelho. 10. O arrebatamento secreto da Igreja está na Bíblia. Muitos acreditam que haverá um momento em que os cristãos desaparecerão da terra em segredo. Essa doutrina, popularizada no século XIX,
não existe na Bíblia. Os textos usados, como 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, falam de um evento público, visível, não de um desaparecimento misterioso. Reflexão. A doutrina do arrebatamento foi criada recentemente para alimentar o medo do fim dos tempos e vender a ideia de última chance. Com isso, a Bíblia manda guardar o domingo como dia santo. Na verdade, o Antigo Testamento fala do sábado, sétimo dia. A mudança para o domingo foi uma decisão política da Igreja no século IV, sob o imperador Constantino, para unificar práticas religiosas e agradar também aos adoradores do Deus Sol. Reflexão. A maioria dos cristãos defende o domingo como mandamento bíblico, mas isso não passa de tradição inventada. Essas são as 11 mentiras mais repetidas no meio cristão, e todas elas sobrevivem porque a maioria dos fiéis não lê a Bíblia com atenção. Confia no que pastores e padres dizem sem questionar. Agora vou detalhar mais ainda essas 11 mentiras para ficar bem claro para você. 1. O diabo era um anjo chamado Lúcifer. O mito de Lúcifer nasceu de uma tradução equivocada. Em Isaías 14:12, a palavra hebraica usada é Elel, que significa astro brilhante ou estrela da manhã. E o texto fala claramente do rei da Babilônia, zombando de sua queda. A tradução latina da Vulgata usou Lucifer, portador da luz. Mas isso não era um nome próprio, era apenas uma metáfora. Só séculos depois, teólogos começaram a associar esse trecho ao diabo, criando a imagem de um anjo caído. Reflexão. A crença popular de que Lúcifer era Satanás não vem da Bíblia, mas da tradição posterior que moldou a imaginação cristã. 2. Adão e Eva foram os primeiros humanos. O Gênesis apresenta dois relatos distintos. Em Gênesis 1, 26, 27, Deus cria homem e mulher juntos, à sua imagem. Já em Gênesis 2, Adão é feito do pó e Eva de sua costela, formando uma narrativa completamente diferente. Além disso, em Gênesis 4, 16, 17, Caim, após matar Abel, vai para a terra de Nod, onde encontra outras pessoas, o que sugere que Adão e Eva não eram os únicos seres humanos. Reflexão. A religião simplificou duas tradições diferentes em uma só, apagando as contradições e impondo a ideia de um casal único como origem da humanidade. 3 reis magos visitaram Jesus na manjedoura. Mateus 2 fala de magos, provavelmente astrólogos ou sábios da Pérsia, sem dizer que eram 3 e sem chamá-los de reis. O texto afirma que eles encontraram Jesus numa casa, e não na manjedoura, o que indica que a visita aconteceu muito depois do nascimento. O número 3 só foi inventado por causa dos presentes: ouro, incenso e mirra. Reflexão. A cena clássica do presépio é um mito construído pela tradição natalina, sem apoio bíblico. Maria permaneceu virgem para sempre. Os evangelhos mencionam que Jesus tinha irmãos e irmãs. Marcos 6:3 lista Tiago, José, Judas e Simão como seus irmãos. Mateus 13:55-56 repete essa informação. A Igreja, para reforçar o culto mariano, criou o dogma da virgindade perpétua de Maria, reinterpretando a palavra irmãos como parentes próximos. Reflexão. Essa crença não vem da Bíblia, mas de uma decisão dogmática para dar a Maria um status quase divino. 5. O inferno é um lago de fogo eterno. No Antigo Testamento, o termo usado é Sheol, que significa apenas sepultura ou mundo dos mortos. No Novo Testamento, aparecem Hades, do grego, o reino dos mortos, e Geena, um vale perto de Jerusalém usado como lixão, onde o fogo queimava constantemente. A imagem do inferno como lugar de tormento eterno surgiu mais tarde, com influências da mitologia grega e textos apócrifos. Reflexão. O medo do fogo eterno não vem do texto original, mas da manipulação religiosa, que precisava de uma ferramenta de terror. 6. A Bíblia proíbe bebidas alcoólicas. O vinho é citado mais de 200 vezes na Bíblia, geralmente de forma positiva. O próprio Jesus transformou água em vinho em Caná,
João 2:1-11. O que a Bíblia condena é o excesso, como em Provérbios 21. Paulo até recomenda a Timóteo beber um pouco de vinho por causa do estômago. 1 Timóteo 5:23. Reflexão. Líderes religiosos distorceram esse ponto para criar uma falsa aparência de pureza, sem respaldo no texto bíblico. 7. Os 10 mandamentos são únicos e imutáveis. Em Êxodo 20 e Deuteronômio 5 temos 2 versões diferentes dos 10 mandamentos, com variações inclusive no texto sobre o sábado. Já em Êxodo 34, 14 e 28, encontramos outra lista, chamada ali de Os 10 Mandamentos, que fala de festas religiosas e não da versão popularmente conhecida. Reflexão. Se a própria Bíblia não apresenta um único conjunto de mandamentos, como pode a religião afirmar que existe uma lei universal fixa? 8. A cruz é o símbolo da fé cristã. Nos primeiros séculos, os seguidores de Jesus não usavam a cruz como símbolo. Ela representava a tortura e a execução romana. Os primeiros cristãos preferiam o peixe, ictis, como símbolo secreto. A cruz só foi adotada séculos depois, já com o cristianismo institucionalizado, como forma de transformar o instrumento de morte em ícone de vitória. Reflexão. A cruz como símbolo não é mandamento bíblico. É tradição posterior, criada para consolidar a identidade da igreja. 9. O dízimo é obrigação para os cristãos. O dízimo aparece em Levítico 27:30 e em Malaquias 3:10, como parte da lei dada a Israel. Era uma contribuição agrícola, destinada aos levitas. Número. Novo Testamento. Nunca é exigido dos cristãos. Paulo fala em contribuição voluntária. 2 Coríntios 9:7. O uso do dízimo como obrigação nas igrejas modernas é, na verdade, uma estratégia de arrecadação. Reflexão. A pressão pelo dízimo não tem base em Jesus ou nos apóstolos, mas no interesse econômico das instituições religiosas. 10. O arrebatamento secreto está na Bíblia. A doutrina do arrebatamento secreto surgiu no século XIX com John Darby e foi popularizada nos Ilhéuara. 1 Tessalonicenses 4:16-17 fala da volta de Cristo como um evento público, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Nada de secreto. A ideia de desaparecimentos misteriosos é invenção moderna. Reflexão. Esse mito gera medo e filmes de terror religioso, mas não existe nas Escrituras. 11. A Bíblia manda guardar o domingo. O mandamento bíblico é sobre o sábado. Êxodo 28:11. A mudança para o domingo ocorreu no Concílio de Laodiceia, século IV, apoiada por Constantino, para unificar práticas religiosas e agradar também aos adoradores do sol. O Novo Testamento nunca manda guardar o domingo como dia santo. Reflexão. Essa tradição é puramente eclesiástica e política, não bíblica. Esses pontos deixam claro que boa parte daquilo que os cristãos acreditam como palavra de Deus são, na verdade, invenções, distorções e dogmas construídos ao longo dos séculos. Diante disso, fica evidente que a maioria dos cristãos não estuda a Bíblia de verdade. Eles repetem o que ouviram de pastores, padres e tradições, sem nunca verificar por conta própria o que está escrito. As 11 mentiras que mostramos aqui provam que muito do que é considerado verdade absoluta no meio religioso simplesmente não tem base bíblica alguma. O mais curioso é que quando alguém se dispõe a questionar essas crenças, rapidamente é silenciado com frases prontas. Não questione a palavra de Deus. A letra mata, mas o espírito vivifica. Isso é falta de fé. Essas respostas não passam de mecanismos de defesa de um sistema que teme ser desmascarado. Porque se todos resolvessem ler e pensar por si mesmos, a religião perderia sua maior arma: a manipulação. A Bíblia, na forma como foi organizada, não é um livro puro e direto de Deus. É um compilado de textos escolhidos a dedo, editados e traduzidos de acordo com os interesses da igreja. Muitos escritos foram rejeitados, outros adaptados, e as interpretações foram moldadas para manter os fiéis obedientes. É por isso que tantas crenças populares não se encontram no texto.
Pois é, meus irmãos, vocês viram aí as 11 mentiras que não estão na Bíblia. São 11 mentiras que os pastores colocaram que não estão na Bíblia. Foi bem claro aí. Mas por que eles fazem isso? Para manipular o povo, para obter vantagens. Essa é a verdade, tá bom? E outra coisa, eu não sei se vocês já notaram, por exemplo, eu trabalho em uma empresa. Quando eu estou dentro da empresa, eu sou submisso à empresa. É o que a empresa determinar, eu tenho que fazer dentro da empresa. Não é verdade? Porque ela paga o meu salário todos os meses. E eu tenho que prestar o meu trabalho e bem feito à empresa. O interessante é que é diferente, se vocês já notaram, é diferente dentro dos templos. Por que eu digo isso? Porque quem paga o salário dos pastores? O povo, que dá os seus dízimos e dão as suas ofertas. É isso? Mas vocês já notaram que quem manda no povo é o pastor? Já notaram isso? Era para ser totalmente diferente, né? Era para ser o contrário. Porque se o povo está pagando o salário do pastor, paga a casa pastoral, paga a gasolina, paga o carro, paga a alimentação do pastor, o salário dele é livre para tudo, então o povo era para determinar a ele o que ele deveria fazer, qual horário que ele deveria cumprir na igreja. É isso? Porque a igreja é uma empresa, tem CNPJ, tem tudo, então é uma empresa. Então, ele deveria cumprir com seu horário, né, na igreja, que o povo está pagando ele. Mas é o contrário, o povo é que é submisso ao pastor. Porque quando ele não vem para a igreja, entre aspas, né, para o templo, ele é chamado a atenção, ele é xingado, ele é humilhado em frente às pessoas, diante das pessoas. Enfim, é totalmente ao contrário do normal. Do normal. Então, se eu sou pago pela igreja, eu tenho que fazer o que a igreja quer. O que o povo que está me pagando quer que eu faça, cumprir horários, né? Porque eu vou ter meu salário todos os meses. Mas não, é totalmente diferente. Então tá tudo errado, né? O povo tem que abrir os olhos, porque não existe isso, não existe. Tá bom? Um abraço para todos, canal Além da Religião. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber novos vídeos assim que a gente postar, tá bom? Você que já é inscrito, um abraço, muito obrigado, tá bom? Deixe seu like, seu comentário, enfim, vamos também divulgar esse vídeo, manda com um amigo, manda com um irmão, manda para familiares, manda para as pessoas ouvirem e verem esse vídeo, tá bom? Um abraço para todos, até o próximo vídeo no canal Além da Religião.